O Haiti tem um passado de lutas. Foi a primeira colônia de maioria negra a conquistar a libertação dos escravos e poucos anos depois a primeira a se tornar independente. Mas até a chegada dos militares, essas lutas também causavam uma instabilidade política no país, ao passo de que até então apenas 2 presidentes eleitos através do voto tinham conseguido concluir seus mandatos. Em fevereiro de 2004, a oposição armada forçou a saída do presidente Jean Aristides do país, e o que se desenhava no Haiti era uma guerra civil. O Batalhão de Infantaria Brasileiro foi um dos pioneiros na missão de paz da ONU para a estabilização do país. Naquele momento era preciso reconquistar as áreas dominadas pelas gangues e controlar pontos estratégicos de Porto Príncipe. Belé foi o pontapé inicial da missão. O bairro, cercado de ladeiras, tinha um forte no ponto mais alto, uma antiga penitenciária que tinha sido invadida e de onde os líderes das gangues tinham uma visão privilegiada de grande parte de Porto Príncipe. Foram precisos 3 dias de operações continuadas para que a tropa expulsasse as gangues. O Forte Nacional funciona hoje como uma base avançada do Exército Brasileiro, um mirante para o monitoramento visual e um apoio para os militares que patrulham a área diuturnamente. A atuação das gangues, ela é praticamente inexistente. As gangues, elas existem ainda, elas estão lá, mas elas estão tão sufocadas, elas perderam totalmente o seu poder de combate, e hoje elas estão naquela situação de expectativa. Então, eu acredito que elas aguardam, elas têm a esperança de que um dia, quando as tropas da ONU saírem daqui, elas possam retomar as suas atividades. Patrulhas diárias de aproximadamente 3 horas. Então a gente tem um levantamento estatístico, né, para saber o horário e o local onde são mais críticos. E de acordo com esse levantamento, são distribuídas as patrulhas ao longo do dia. Então a criança vem, quer ter um contato, quer se cumprimentar. Muitas das vezes a gente passa, tem criança que chora quando a gente tenta ter um contato ali, já fica todo alegre, né? E pede geralmente o quê? Pede comida, pede... Geralmente pede chocolate, né? A gente passa e começa a cantar, ei, o chocolate. Segurança sempre foi um problema no Haiti. Apesar do clima de paz em que o país vive hoje, as coisas costumam mudar numa velocidade muito rápida, e em Cité Solé isso é ainda mais evidente. O bairro, apesar de pequeno, concentra em torno de 250 mil habitantes, morando em barracos construídos com materiais retirados do lixo e sem a oferta de qualquer serviço básico. Energia, por exemplo, praticamente só nos postes de iluminação instalados pela ONU. Água potável? Não tem. Cité Solé foi a última área a ser pacificada pelos militares brasileiros. Aqui era um reduto de gangues e até mesmo órgãos governamentais eram impedidos de entrar aqui para prestar assistência à população. Historicamente, a área de segurança sob responsabilidade do Brasil sempre foi o setor onde ocorreram mais confrontos e onde a atuação das gangues foi mais intensa. Ficou para os brasileiros roer o osso duro da MINUSTAH, mas nós demos conta, e hoje a simples presença dos militares é o bastante para a manutenção da paz no bairro. A patrulha podendo andar em toda a área, né, sendo bem recebida pela população, é um sinal de que a bandidagem, as gangues, deixaram de atuar aqui com tanta força. Para ver, Vini, falei, ver muito. Vini. Game o que sabe? O que sabe, game os amigos? Eles gostam, eles admiram muito o brasileiro quando aprende a falar a língua deles. Porque é um país que está acostumado a aprender a língua para sobreviver. Quando eles chegam e veem um brasileiro, que é um país que é o Brasil, que é um país que eles veem como um país de primeiro mundo, aprende a língua deles para se comunicar, eles se sentem muito lisonjeados, muito gratos. Isso facilita muito o nosso trabalho aqui. Comunicar o bonjour, bonsoir, bonne nuit. É a melhor arma que a gente está tendo. Mas apesar dessa proximidade e respeito com a tropa brasileira, as lideranças das gangues ainda são protegidas pela população e muitas das vezes a corrupção das instituições facilita que os presos sejam soltos. No Haiti, esses criminosos disputam o controle de determinados territórios não por causa do tráfico de drogas ou armas, mas para controlar os votos dos moradores e para ter influência sobre manifestações de ruas. Apesar de não comentar o assunto abertamente, os militares sabem que praticamente todos esses grupos criminosos são financiados por políticos locais. Uma patrulha
final de fevereiro, uma patrulha se aproximou de um chefe de gangue, o Gabriel, e a população em volta, né, os seguranças, eles atacaram a patrulha para facilitar a fuga desse indivíduo e também fazer com que a patrulha se afastasse daquela área, que é uma área um pouco mais problemática, né, onde tem-se notícias que, né, em algum lugar ali, próximo de onde nós estávamos, eles escondem ainda armas, né? Mas é uma situação que foi controlada. No mesmo dia nós retornamos para aquela posição, para aquele ponto, né? E conseguimos acalmar a situação e manter o ambiente seguro e estável novamente. Mesmo com o bairro pacificado desde 2007, ainda hoje as gangues se enfrentam. No início do ano, por exemplo, quando houve uma quebra de trégua entre os grupos dominantes da região, foram dias de trocas de tiros. E exatamente por causa desses confrontos mais intensos no passado, a avenida que separa os bairros de Boston do Brooklyn Bleecker ficou conhecida pelos militares como Faixa de Gaza. Enquanto patrulhávamos o bairro, cruzamos com estas mulheres preparando uma espécie de biscoito feito com barro, um tipo de manteiga e água. Depois que tudo é misturado nesses baldes, elas passam a massa em uma peneira e deixam no sol para secar. É preciso um dia para os biscoitos ficarem prontos. Sem muitas opções, as crianças e grávidas costumam comer como complemento alimentar. O tempo inteiro tem situações inusitadas, né? Mas algo curioso que aconteceu, né? Estávamos patrulhando, de repente parecia que vinha um bloco de carnaval, muita gente cantando, banda de música na frente, fanfarra, né? Aí quando eles se aproximaram, passou aquela multidão, logo à retaguarda veio o carro funerário, um carro fúnebre, né, com um caixão lá dentro, né? Era o velório deles, o velório é que eles comemoram a morte. Mas desta vez não houve confrontos, nem prisões ou apreensões. Sempre que os suspeitos ficam sabendo da presença das patrulhas brasileiras, procuram evitar o contato. A nossa bandeira, ela realmente serve como um passaporte. Ela é uma porta de entrada, ela abre portas, ela facilita a nossa ligação. Qual o segredo? É impossível a gente falar qual é o segredo. Muito já foi feito, muita coisa já melhorou, mas ainda há um pequeno caminho a ser percorrido nesse aspecto. E quando anoitece em Porto Príncipe, é a vez da cavalaria sair em seus blindados. O briefing antes da patrulha é meticuloso. Isso porque, apesar do poder de dissuasão da tropa, à noite aumenta o risco de atentado contra os brasileiros e a pouca luminosidade nas ruas só aumenta esse perigo. Por isso mesmo, a atenção de todos que estão na patrulha tem que ser redobrada. Em cada carro de combate vão 8 militares embarcados, 6 com fuzis na parte de trás do blindado, outro com uma metralhadora na torre de tiro e o 8º é o motorista, que tem que ter muita habilidade para tirar os companheiros de situações de risco. Além do patrulhamento embarcado em blindados, a tropa também desembarca em determinados momentos e usa a blindagem da viatura como proteção para patrulhar a pé e aí poder sim abordar pessoas suspeitas que vão passando pelas ruas. À noite não se vê aquele comércio e movimento de pessoas tão efervescente como no período da manhã. Por isso mesmo, o contato com os haitianos geralmente só acontece em casos de flagrante delito. Ao longo desses 10 anos, as diretrizes da MINUSTAH foram se adequando às mudanças vividas no país. E hoje, ainda que em quantidade insuficiente, já é possível perceber a Polícia Nacional Haitiana nas ruas assumindo a responsabilidade pela segurança do país. Apesar da rejeição da opinião pública e das muitas denúncias de truculência ainda atrapalharem esse trabalho. Já há 10 anos no Haiti, as tropas da ONU têm mantido um ambiente pacífico no país. Aqueles confrontos entre gangues e matanças que se viam nas ruas da capital Porto Príncipe até 2004, hoje não se vê mais naquelas proporções. Na semana em que estivemos em Porto Príncipe, houve apenas um registro. As gangues assassinaram 4 haitianos em Cité-Militaire, outra área vigiada pelos brasileiros. A chegada da missão MINUSTAH aqui, o mandato autorizava ou dizia que a missão principal da MINUSTAH, incluído aí
o componente militar, era assegurar a estabilidade, né? Assegurar que o país retomasse a estabilidade. Hoje, com o passar do tempo, ao longo de quase 10 anos, o mandato tem mudado e é uma mudança bastante substancial. Hoje o mandato estabelece que a missão deve ajudar, apoiar o país a conquistar, que já está obviamente conquistada, mas principalmente manter essa estabilidade. Então é uma diferença muito importante. Uma coisa é você agir para assegurar e a outra é você agir para apoiar. Apesar da ONU ainda não ter definido o futuro da missão de paz no Haiti, algumas tropas já começaram a deixar o país. A Jordânia e o Nepal foram dois desses que já desmobilizaram seus contingentes. Os rumores é de que o Brasil será a última tropa a sair do país.